tarde, bom dia, inscritos. Wolverine 49, Raposa Prateada, a verdade afinal. Essa capa aqui. A história já tá andando, é de 96. Wolverine, desfecho da dúvida. Quer saber o que aconteceu com a Raposa Prateada? O argumento Larry Hanna, desenhos Mark Parcella e da arte final Dan Panorzinho. Ele está destruindo o maquinário com o Dente de Sabre, Maverick e o Spectrum, para descobrir o que aconteceu com a Raposa Prateada. A Jubileu também parece que está. O Elemental com o professor Xavier e a Jean Grey deveriam destruir a máquina. Até que aparece um tipo de psico-ciborgue. Ele diz que é o fator de regeneração de cada um deles. Acho que trabalhava por arma X. Aquelas histórias que sempre mostravam a origem do Wolverine, né? Mais confusa do que qualquer outra coisa. E viu, acho que a raposa viva, depois ela desapareceu. Eu não tenho a outra edição anterior, então a história dá para dar aquela explicação, ser do jeito que está mesmo. E que as respostas, mas para conseguir, claro, vai ser a base de muita dor, muito sofrimento. A criar um ciborgue faz a memória do Wolverine, ativando o plano de memória, ele se lembra da raposa prateada, vem no dia do seu aniversário que ela acabou sendo morta, pelo Dente de Sabre. Fala que tudo foi um implante de memória, foi mentira. Mas o que ele viu de feliz foi verdadeiro, né? Foi a única forma deles conseguirem implantar plano de memória no seu organismo, ter o seu fator de cura. Ele luta com esse robô chamado Shiva, destrói. Essa cena da hora aqui do Wolverine dando uma sova no Dente de Sabre. Se é verdade que ele matou a raposa prateada, não dá pra saber. Até que o Dente de Sabre é sugado pelo robô, desaparece. Parece que tudo foi uma espécie de ilusão. Temos a primeira parte. E a segunda parte, o Wolverine vai colocar usar a sala de perigo para projetar uma memória, né? O Wolverine sala de graça. Para se lembrar mais. O argumento do Larry Teixeira, Larry Hama e a arte do Mark Teixeira. Coloca, o professor Xavier diz que não é para usar a sala de perigo para vinganças pessoais. A Jubileu até fala que ele não é como professor, que usa a psicologia para forma de resolver a situação. O professor não é atravessado, mas ligam componentes, o Wolverine se lembra, né? Quando contra a raposa morta e o Dente de Sabre, eles acabam, claro, tendo uma disputa. Ele fala sobre o caso da Barry Adams, deixando o Wolverine com mais perguntas do que respostas. Ele disse que o caso foi... como é que diz? Ele disse que a missão foi sabotada, ele não teve envolvimento, não se lembra do que aconteceu. Mais tarde ele já está no bar, jogando sinuca. E até consegue, né, ganhar, mas aí o cara não aceita dar o dinheiro, né, já que tá em bando, tá se achando. O Wolverine então faz uma aposta, desmurrar a cara, né, pra ganhar 100. O cara aceita com soco inglês ainda. Ele dá um belo soco no Wolverine, né, que o desfigura, quebra a sua mandíbula. E vemos, aí quando ele olha pro Wolverine, o cara deixou o Wolverine desfigurado, diz que aguentou. A Jean Grey aparece para salvar o cara até assim, é a regra, acaba indo embora. Conversa com o Wolverine, que é assim que ele prefere descontar seu sofrimento, descontando o próprio corpo.
explica que o sofrimento de cura é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Todas aquelas mulheres que ele ama, os que ele amou, ele acabou assistindo todos que ele ama morrer, até a própria Jingu, né? Ele morrer também. E encontrou a raposa prateada viva para depois vê-la morta de novo, foi demais para ele. Até fala que ele é um herói. Ele diz que queria deixar uma coisa boa, né? Ter boas lembranças, mas você vai só ficando com as lembranças ruins. Então ela até se oferece para ir junto, mas ele diz que vai enterrar a raposa prateada, né? Uma coisa que ele tem que resolver. O enterro foi cancelado. Explica que o corpo foi levado pela SHIELD. Ele pergunta porque o Kiryu está se envolvendo. E aparece a nave com o Fury e o Spectro, né? Que ele disse que descobriu a cabana onde o Wolverine e a Raposa Prateada viveram. Então ele vai com os olhos vendados para não saber a localização. Chegando lá, ele lá usa as garras para abrir o mato, acha a cabana intacta. Nick diz que não quer deixar o cara sozinho ali, mas o Wolverine Peter fala que ele se vira, né? Puxa o carro, o negócio não tem. Então ele olha a cabana, vê a lembrança do que ele deixou talhado com uma faca, né? Com as garras. O sentimento dele de amor com a raposa prateada, quando ele construiu a casa, ela trazia água doce do riacho para ele. Só ficou nas lembranças felizes que ele teve por um tempo. Casa construída, que ele queria viver para sempre com ela, mas ela falou que nada é para sempre, né? Só ficou só os momentos. Ele promete que vai visitá-la toda a primavera, quando as flores brocharem. Assim termina a história. Aqui uma história do Excalibur, como é sobre o feiticeiro Tetra, mais ligado às dimensões multiverso, né? Guerreiro Kyrian, defender a feiticeira Saten, uma luta contra o Tetra, contra o Necron, né? O feiticeiro Necron, controla o Excalibur dessa realidade. O argumento de desenhos Alan Davis, arte final Mark Flammer. A história é um pouco confusa, eu não peguei no começo, então já li, mas me deixou mais confuso que é outra coisa, que é muita informação, muita expectativa surgindo. Deu para acompanhar Excalibur, histórias mais voltadas ao multiverso, que eu queria enfrentando seria o Excalibur, mas em forma de zumbis, né, contados pelo feiticeiro Necron. Ele vê a sua rainha Saturn sendo morta. Ele vai atrás do feiticeiro Necron, uma espécie de portal para a torre que cruza o tempo. Lá ele atravessa o portal e já de cara já vê o Noturno já com a perna engessada. O ataca achando que é uma ameaça, que é um demônio azul, que é uma ilusão do Necron. Ataca com a espada, só que a espada o atravessa, né, não cortando o Noturno. Ele vê que o cara tem espírito puro. Então ele começa a entender a linguagem alienígena, começa a falar a língua do Noturno. Acabam conversando, explica de onde veio, fala que está na Inglaterra. Aí ele reconhece o microportal, que veio da mesma realidade que ele. Acabam se encontrando na torre. E o microportal explica, né, que ele foi o Colin em outra realidade. Para fugir do Necron, acabou o microportal abrindo um portal, ele foi parar na Terra 616. Contando um pouco da sua história, né? O Noturno vê uma confusão, vemos aí o microportal bem no seu corpo, e alguns integrantes da Technet que se integram ao Excalibur. Reaparece uma criatura alienígena, diz que vai atacar, mas se descobre que aí aparece uma chuva de dragões. Isso daqui deixa a história mais confusa ainda. Mas como é que se diz? Pra quem acompanhou, né? Eu não acompanhei toda a história do Excalibur, então fica bem confuso. Ela se chama Cerice, uma guerreira de grande char. Aí o
Noturno apresenta todos os integrantes, né? Ele vê que o Excalibur cresceu bastante. Ela pergunta quem é mais humano, quem mais parece humano, e o Noturno fala que é ela que mais parece humana, né? A maioria aqui são mutantes, quase todos, né? Vemos o Brian Baddock, Capitão Britânia no multiverso. Tá conversando com o mais velho, para quem joga xadrez. Explica que a Roma criou o Excalibur para evitar seu individualismo, para combater ameaças do extramundo, ameaças perigosas, né? Dá um resumo em tudo que aconteceu, como o Excalibur foi criado, as circunstâncias que aconteceu, desde da luta com a Tecnet, depois a Fênix voltando para a Terra 616, perseguida pelos lobisomens guerreiros do Mojo, as confusões que sucederam, até a formação. Então ele vai tirar a satisfação da Roma e o outro só lamenta pelos emaranhados de confusão que eles criaram. Na Terra 616, para eles acabam vendo mais uma visita, parece mais seres alienígenas, só que são um bando de mercenários que negocia. Aqui vemos o Brian Baddock brigando com soldados para ver Roma. A outra aluna, a Saturnine, que diz que gosta do Brian, tá lá com a amante, deixa o cara pra ver a confusão que é o Brian, né? Ele acaba conversando com Roma, ela diz que para tirar o feitiço que possa fazer ele voltar para a Terra 616, ela dá suas explicações, que ela não sabe qual mal que ele vai enfrentar, mas sabe que é uma grande ameaça. Como jogo de xadrez, ela só moveu as peças, mas não sabe o futuro. Tonani ameaça o Brian com uma arma. Ele, claro, que leva a arma deixando ele desanimado. Ele quebra o jogo de xadrez, falando que ela só pedir o Excalibur, que eles não são peões para serem sacrificados. A Tonani fica interessada. Mas ela diz feitiço. Estão conversando, vemos o Noturno vendo a situação. Os alienígenas são mercenários, eles negociam com o Tecnet, então eles se despedem. O cara só fala pra ele que a Terra 616 vai ter 78 horas de vida. Desaparece. O Noturno vê a volta da Megan com a Fênix, com a Raquel Summers. Acabou apresentando a Cerice. Aí o Brian também volta, deixando a Megan feliz. O Brita Noturno. Ele se apresenta também o Kyrion falando dos seus poderes, mas diz que tem que combater o Mechlon. Ainda se perguntou quem é Mechlon. Aí o Noturno explica que a Kitty Pryde foi com a Alistair Stewart para Irlanda investigar algum sítio arqueológico. Lá eles descobrem um cubo vindo na direção e parece que vem alguém. Deve ser a Fênix, né, pelo jeito. E vai continuar em Grandes Heróis Marvel 51. E assim termina a história. Temos o Sneak. Se você acompanhou até aqui, comentem, compartilhem, ajudem o Quadrinhos Diários a crescer. Verini 49 de março de 96. Propaganda da armadura do Demolidor, Super Aventuras Marvel, né? Edição 165, que eu já tenho. Já mostrei, né? Vídeos anteriores. E vai fechar as fitas VHS dos X-Men, contendo alguns episódios, né? Cada fita contendo um episódio, dividido em 4 volumes. Tá lançado pela Polygram Video. Eu só adquiri em DVD um que eu achei, da Buena Vista. Mas só teve parece que 2 DVDs, só adquiri um. Ainda estou esperando achar o outro. Adeus novos inscritos, tamo junto e uma ótima quinta-feira a todos. Até a próxima.